Por fim, querido irmão, querida irmã, a segunda leitura deste dia nos coloca diante de Romanos, capítulo 12, versículo 1 a 12, que é o iniciozinho do capítulo 12, e é um texto também muito conhecido. Paulo está escrevendo à igreja de Roma dizendo: oferecei-vos em sacrifício vivo. Ou seja, que nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto espiritual. Nós não devemos nos conformar com o mundo, mas nós devemos nos conformar com a vontade de Deus. Então isso é perfeito, isso é maravilhoso. Por quê? Hoje em dia, se tem um grande debate aí entre os movimentos conservadores e movimentos progressistas dentro da igreja, se a igreja está se adaptando demais ao mundo ou não. Não. A igreja, na minha opinião, está sempre fiel ao Evangelho. E o cristão não deve se adaptar aos valores do mundo, muito embora possa reconhecer nos valores do mundo valores do Evangelho. Mas não é tudo que está no mundo que é condizente com o Evangelho. A nossa referência é sempre a pessoa de Jesus e o Evangelho que ele pregou. A nossa referência, se somos discípulos e discípulas de Jesus, é sempre Jesus e seu Evangelho e sua palavra, anunciada, vivida e testemunhada na comunidade eclesial. E agora, qual é o culto que Deus deseja? Muitos pensam que o culto que Deus deseja é uma liturgia impecável. Não é. Muitos pensam que o culto que Deus deseja é a gente passar horas e horas e horas dentro do ambiente da igreja, em adoração, louvor, em rezas, etc. Não, não é. Qual é o culto agradável a Deus? É a gente oferecer a nossa vida a Ele. O texto de Hebreus vai falar que Jesus é o sumo e eterno sacerdote, por quê? Porque ele se ofereceu ao Pai. Então a vida de Jesus foi justa e perfeita, de acordo, conforme a vontade de Deus, do início ao fim de sua vida. Então por isso que a vida dele foi agradável ao Pai, e por isso que a vida dele suplantou todos os sacrifícios antigos. Assim também deve ser a vida do cristão. Ou seja, claro, nós devemos rezar, devemos participar da Santa Missa, devemos participar da liturgia, mas para quê? Porque o ambiente da oração, o ambiente da contemplação, o ambiente litúrgico deve favorecer com que a nossa vida se conforme cada vez mais à vida de Jesus, para que a nossa vida possa ser um sacrifício agradável ao Pai do céu. Porque, repito, a única vida que foi agradável ao Pai do céu foi a vida de Jesus. E a nossa vida será agradável ao Pai do céu, será um sacrifício vivo, na medida em que a nossa vida se parece com a vida de Jesus. Por isso que o sacramento do batismo nos conforma a Jesus. Nos insere no corpo místico da igreja, mas tem por missão da graça, na abertura do ser humano a essa graça, a fazer com que o cristão se torne um outro Cristo. Na medida em que o cristão de fato se torna um outro Cristo, no seu jeito de falar, no seu jeito de pensar, no seu jeito de amar, no seu jeito de agir, ele se torna um sacrifício santo, puro e agradável ao Pai do céu. Então, neste 22º domingo do tempo comum, peçamos ao Senhor que nos conceda essa graça, a graça de viver verdadeiramente, vivermos a sua palavra, não temermos as perseguições por causa do testemunho cristão que haveremos de dar na sociedade. Saibamos que o caminho da cruz é a si mesmo, o caminho de oferecer a própria vida no cuidado do próximo para que o mundo seja salvo, liberto e curado. E peçamos também a graça do Senhor para que cada um de nós possa verdadeiramente, gradativamente, se abrindo à ação do Espírito Santo, conformar a sua vida à ação de Deus, fazendo da própria vida um sacrifício santo e agradável a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para pregar a palavra de Deus, a você, querido rádio ouvinte e internauta, pela sua audiência, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité, que também nos cede esse espaço para meditar a palavra de Deus. E aqui embaixo está a divulgação da nossa peregrinação para a Terra Santa. Interessados deverão entrar em contato com a Kelly Mello pelo telefone 035 99845 6167. Essa peregrinação está prevista para acontecer do dia 10 de junho a 18 de junho do ano que vem, e eu terei a maior alegria de ser o seu diretor espiritual. Até o próximo programa, O Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.